A Terra possui apenas um satélite natural, a Lua. Presente ao nosso redor há bilhões de anos, ela acompanhou silenciosamente o surgimento da humanidade e se tornou desde os tempos mais remotos uma fonte constante de fascínio e inspiração. Ainda assim, foi somente há poucas décadas que a ideia de alcançá-la começou a se tornar realidade, impulsionada principalmente por uma intensa corrida entre duas grandes potências mundiais. Nesse período marcado pelo que chamamos de corrida espacial, houve um grande investimento nesse setor, permitindo as mais ambiciosas missões. No vídeo de hoje você vai conhecer os registros reais de pousos na superfície da Lua. Só um lembrete antes do vídeo continuar, se você ainda não está inscrito aqui no canal, convido você a deixar a inscrição aqui embaixo para ajudar o nosso projeto a alcançar 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Bora pro vídeo! Com um diâmetro de aproximadamente 3.475 km, a Lua orbita a Terra em um estado que definimos como travamento de maré. Esse fenômeno ocorre porque o tempo em que o satélite leva para girar em torno do próprio eixo é praticamente igual ao tempo necessário para dar uma volta ao redor do nosso planeta. Na prática, essa sincronia perfeita de cerca de 27 dias impede que vejamos diferentes faces do astro ao longo do mês. Devido a essa configuração orbital específica, a humanidade sempre visualiza a mesma face lunar. Como não existe uma rotação lunar mais veloz, o lado oculto sempre fica voltado para o espaço profundo, enquanto a nossa face fica virada para a Terra. De qualquer forma, a verdade é que por muito tempo esse lado ficou praticamente oculto à nossa vista, por milênios. E historicamente, alcançar esse lado sempre foi muito complicado, mas aí veio a exploração espacial e tudo mudou. Entre os anos 1969 e 1972, o programa Apollo da NASA realizou 6 pousos tripulados bem-sucedidos. Transportar seres humanos para um vácuo total a cerca de 400.000 km de distância da Terra era uma missão de altíssimo risco, considerada por muitos na época como uma viagem com poucas chances de retorno seguro para os astronautas. A motivação por trás dessa jornada era profundamente política, inserida no contexto da Guerra Fria. Enquanto a União Soviética liderava inicialmente a corrida espacial com o lançamento do primeiro satélite, o Sputnik, os Estados Unidos investiram recursos massivos para serem os primeiros a colocar um ser humano na Lua. O sucesso da missão da Apollo 11 em 1969 serviu como uma demonstração de superioridade tecnológica e de estratégia em um período de extrema tensão global. A maior parte do foguete consistia em combustível necessário para vencer a gravidade da Terra, deixando apenas uma pequena fração de massa útil no topo, onde ficavam os módulos e a tripulação. O sistema de pouso ou alunissagem era um desafio de precisão técnica. Na missão Apollo 11, o módulo de comando permanecia em órbita, enquanto o módulo lunar descia com 2 astronautas. Curiosamente, o módulo de descida era significativamente mais pesado que o de comando, totalizando cerca de 23 toneladas, pois precisava carregar o combustível essencial para deslocar a superfície lunar e reencontrar a nave-mãe no espaço. A ausência de novas missões tripuladas por mais de 50 anos gera até hoje teorias conspiratórias, embora os registros históricos e filmagens sejam incontestáveis. A interrupção das viagens não ocorreu por falta de capacidade técnica, mas por uma mudança drástica nas prioridades financeiras. O orçamento da NASA durante a Guerra Fria era virtualmente limitado. Sem essa pressão geopolítica e o investimento massivo que tivemos na época, o progresso então se tornaria consideravelmente mais lento. Cortando para o ano de 2026, a atenção se voltou para o programa Artemis, que planeja colocar seres humanos de volta na superfície lunar, pelo menos até 2030. O retorno para a Lua nos dias de hoje serve como um caminho para futuras missões ainda mais complexas, como a chegada a Marte. Durante décadas, o lado oculto permaneceu como um território inalcançado por pousos suaves, até que o programa espacial chinês mudou o curso da história em 2019,
Com a missão Chang'e 4, a China conseguiu um feito inédito de colocar um lander e um rover em uma das áreas mais remotas e misteriosas do espaço próximo, revelando detalhes de uma superfície até então observada apenas da órbita. O pouso da missão Chang'e 4, ocorrido no início de 2019, transportou o rover Yutu 2 para o solo lunar. As imagens capturadas durante a descida e o desembarque do veículo robótico foram épicas, mostrando o rover saindo do módulo de pouso para iniciar sua jornada solitária. Esse momento marcou a primeira vez que a humanidade conseguiu operar equipamentos diretamente no lado oculto, superando o imenso desafio de engenharia imposto pela própria massa da Lua, que bloqueia as comunicações de rádio com a Terra. Para viabilizar essa comunicação, a China instalou estrategicamente um satélite retransmissor em um ponto que permitia enxergar simultaneamente o lander e o nosso planeta. Embora as fotos mostrem uma paisagem visualmente semelhante ao lado que conhecemos, o Yutu 2 trabalhou para descobrir por que as duas faces da Lua possuem composições e histórias tão divergentes. Com 140 kg e movido a energia solar, o pequeno rover percorreu cerca de 1,5 km, superando em muito a sua expectativa de vida inicial. Dando um salto tecnológico para 2025, a exploração lunar ganhou um novo capítulo com a missão Blue Ghost da Firefly Aerospace. O módulo realizou um pouso de precisão cirúrgica na bacia de Mare Crisium, uma vasta região vulcânica com quase 500 km de extensão. Durante a descida, os motores reduziram a potência gradualmente, e a poeira cinzenta ergueu-se no vácuo, criando uma névoa temporária ao redor das pernas do módulo, antes que o silêncio absoluto retornasse ao horizonte lunar. O local escolhido para Blue Ghost basicamente oferece uma visão privilegiada da Terra, que aparece permanentemente suspensa no céu escuro da Lua. No solo, as câmeras de alta resolução capturaram as ondulações e elevações da região, com uma clareza que não era vista desde o programa Apollo. O contraste nítido entre a luz solar implacável e as sombras profundas destaca o relevo intocado, transformando a missão em um marco visual da exploração espacial moderna. A bordo do módulo, uma massa de 94 kg de carga científica começou a operar imediatamente, a 396 mil quilômetros de distância de casa. Pois é incrível como uma missão não tripulada conseguiu registrar imagens tão incríveis. Um pouso na Lua com tamanha clareza não era visto desde o programa Apollo. Incrível. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima.